Olá, amigos. Segunda-feira, dia 27 de maio, chegamos na leitura 973, leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Você que chegou agora, não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, né? Nós fazemos a leitura da lição da Escola Sabatina, um guia menor para levar você para a inspiração maior que é a Bíblia, né? A Bíblia respondendo a Bíblia. Estamos na lição número 9 e nesse segundo trimestre do ano discorrendo aí sobre o grande conflito. E o título de hoje, a imutabilidade da lei de Deus. Isso significa o quê? Que a lei não muda. Leia aí Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, Salmo 111, verso 7 e verso 8, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e verso 14, 1 João capítulo 5, verso 3 e Provérbios capítulo 28, verso 9. Qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Bom, amados, eu respondi aqui com João capítulo 14, verso 21, que responde: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a ele, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Essa é a relação do cristão com a lei. Os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei. John Wesley afirmou: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo do Nosso Senhor, veio destruir, dissolver, abolir. Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo de sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como testemunha fiel nos céus, e que em Apocalipse 14, 12, né? Se você ler lá, você vai ver que quais são, né? Os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas a natureza de Deus é a natureza do homem e da relação imutável para com o outro, né? Sermão aí de John Wesley. Compare Êxodo capítulo 34, verso 5 ao 7, com Romanos capítulo 7, verso 11 e 12, Salmo 19, 7 ao 11, Salmo 89, 14, Salmo 119, verso 142 e verso 172. Qual é a relação entre a lei de Deus e o seu caráter? A primeira pergunta foi: qual deve ser a relação do cristão com a lei? Agora qual é a relação entre a lei de Deus e seu caráter? Eu respondi assim, amados: sua lei é perpétua. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz assim, ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. E no Salmo 119, 142 diz que sua justiça é justiça eterna e a sua lei é a verdade. Visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento do seu trono é a base moral da humanidade, e Satanás a odeia. Se o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu. E que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado no 4º mandamento. Se ela é imutável, nada nela mudou ou poderá um dia mudar. Nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das Escrituras que revelavam o ministério desempenhado por Cristo no santuário celestial. Que razões as pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? O que você acha
que está por trás disso? Responda você, mande aí nos comentários, aí, mande a sua mensagem para nós. Seria interessante ouvir o que você pensa a respeito disso, né? Então, que razões as pessoas dão para argumentar que não somos mais obrigados a guardar os 10 mandamentos? Eu respondi assim, amados: usam o pretexto da ressurreição de Jesus ter acontecido no domingo, mas infelizmente não levam em conta que a morte é um descanso e Jesus, através da sua morte, também descansou no sábado. Você já tinha parado para pensar nisso? Né? Vamos lá de novo. Quais as razões que as pessoas dão para argumentar porque não somos obrigados a guardar os 10 mandamentos? O que você acha disso? Bom, eles usam o pretexto de que Jesus ressuscitou no domingo e por isso mudaram o quarto mandamento de sábado para domingo, né? Mas não levam em conta que a morte é um descanso e Jesus no dia do sábado estava descansando também, né? E usam esse pretexto aí, infelizmente, né? A lição, amados, essa inspiração menor aqui nos ajuda a entender a palavra de Deus, nos conduzindo à própria Bíblia, né? Que a Bíblia responde à Bíblia. Então, toda dúvida que você tiver, tudo que você tiver ouvido desde pequeno, né? Eu aprendi assim, vou morrer assim. Não faça isso. Você aprendeu de uma maneira e você está ouvindo muitas vezes sendo falado de outra maneira, vá na palavra de Deus. Ore, peça a presença do Espírito Santo, o autor, né, que inspirou os homens a escrever as sagradas letras, o próprio Deus que os inspirou, né, que soprou aí a sabedoria da maneira que ele queria que fosse escrito, né, e a palavra fala que nem um i, nem um tio, né, seria mudado da sua lei, da sua palavra. Então, como nós, homens mortais, podemos chegar ao consenso de que não, vamos mudar esse dia porque Jesus ressuscitou no domingo? Amados, não faz sentido. E a gente vê aí homens talentosos, muito sábios, né? Que é gostoso de ouvir a sabedoria, mas quando chega nesse ponto, amados, infelizmente, e é a Bíblia que fala, não sou eu que falo, não é a igreja adventista que me ensina sobre isso, é a Bíblia, amados, é a Bíblia que fala. Amém, amados, louvado seja Deus. Vamos meditar sobre isso, pensar sobre isso, deixar o Espírito Santo nos guiar a esse respeito. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos esclarece, Senhor. Peço a graça, a unção do Teu Espírito Santo, a manifestação do Teu Espírito Santo no coração dessa pessoa que está ouvindo e questionando que isso que estou falando aqui é errado. Para que tenha os olhos abertos, receba de Ti a sabedoria, meu Deus, para ter os olhos clareados e entenda a Sua palavra. E nos ajude também, Senhor, que nós aprendemos todos os dias. No nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.